Olá, diabinhos e diabinhas. Como eu já havia prometido a vocês que eu ia contar a história da Lacê, quem era a Lacê, o que aconteceu, então hoje é o dia. Eu vou fazer essa história no máximo em 3 capítulos, por ela ser grande, e assim não ficar muito longo os vídeos para vocês. Ah, eu tenho 4 filhos e eu, em 2000, fui morar em outra casa, me mudei. A casa, todo estava empolgado com a mudança, tudo, eu já tinha ido olhar, limpar, mas tinha uma coisa que me intrigava muito, é que na frente da casa tinha um mato. Um lado da rua era casas, do outro era esse mato. E eu era uma pessoa que eu ainda sou medrosa, tá? Em termos. Mas eu era muito mais. E o que acontece? A gente foi, se mudou, foi no segundo semestre do ano 2000, tudo corria bem, as crianças adoravam um pátio, tinha um pátio grande, brincavam bastante. Ah, eu só não gostava de chegar à noite na porta da frente, assim, na janela e olhar. Eu não gostava de olhar para o mato. Algo me dizia que não era bom, que eu tinha medo de ir lá. Comecei a conhecer os vizinhos e nisso uma vizinha veio dar as boas-vindas, a gente foi criando uma amizade que dura até hoje. Acontece que essa vizinha vem e me conta uma história. Eu fui em 2000, ela tinha ido um ano antes. Ela disse assim: Francisca, logo que eu vim morar aqui nessa rua, aí no mato da frente mataram uma menina, uma criança. Ah, daí ela disse que deu todo aquele problema, polícia, essas coisas tudo, né? E ela ficou me contando que a menina tinha sido morta ali no mato, que ela era moradora recente. Tá, enfim, os trâmites a gente sabe como é que é, polícia, todas essas coisas. Só que eu muito curiosa, porque ela numa hora ela pegou e disse pra mim assim: se tu entrar lá no lugar que a menina morreu, é muito bonito, não tem um mato fechado. Eu fiquei com vontade de entrar, mas eu tinha medo. Eu tive algumas tentativas de entrar no mato e que não deram certo. E ela dizia para mim que sabia o local. E eu, como não sabia o local, dependia dela para entrar. Num dia eu estou em casa, bem tranquila, minha mãe vai me visitar. Eu confio, minha mãe vai me dar força. Dito e feito. Eu disse: mãe, tu entra no mato comigo? Ela disse: entro, mas o que tu quer no mato? Eu contei a história para ela. Ela disse: olha o que tu tá fazendo, não sabe com quem tu tá mexendo. Eu disse: eu quero ir ver. Eu quero ver porque diz que lá tem como o túmulo como se ela tivesse sido enterrada. E eu quero ir lá até essa minha curiosidade. E eu disse: eu não quero levar as crianças, vou deixar as crianças em casa, eu quero só que a senhora entre comigo. E assim fomos pro mato, era só atravessar a rua e entrar, né? Gente, só não entrar no mato já dava medo. E a minha vizinha junto para mostrar o local. A gente foi até o local e realmente lá não tinha um mato fechado, as árvores. Lá tinha, não sei como é que é aí na cidade de vocês, mas aqui costuma-se fazer o túmulo, botar o concreto em cima, tudo. Mas tem alguns, quando a gente vai no cemitério, que a gente vê que é só terra, aquele morrinho de terra. E lá naquele lugar estava assim, aquele morrinho, como se a criança tivesse sepultada ali. Eu na minha cabeça. E só que eu achei um detalhe muito diferente, porque ali não tinha mato fechado, era tipo um espaço aberto, e naquela parte ali, que parecia ser um túmulo, ela não tinha nem matinho pequeno, ela tinha só flores,
só florzinha, aquelas florzinhas do mato. Aquilo me deixou tão encucada, mas ao mesmo tempo com muito medo. Retornamos para casa normal. Eis que acontece que de noite, antes de eu dormir, eu tinha o hábito de, fazer meus agradecimentos, tudo. Eu disse, fui abrir a janela da minha porta e falei, se realmente mataram uma menina nesse mato e dizem que ela tá aí vagando, eu quero ver. Que ela se apresente para mim, que eu quero ver. E fui dormir tranquila. Só que eu não dormia, eu me virava para um lado, me virava para o outro. Eis que quando eu pego no sono, eu sonho com uma menina descendo, correndo a lomba com um vestidinho branco. E ela olhava e dizia para mim, sou eu, sou eu, sou eu. E eu me acordei no susto, eu disse, não, não é a guria, não pode ser. E passou. Eu contei em casa que eu tinha sonhado, tudo. Contei para minha vizinha, então podia deixar de dizer para ela o que eu tinha feito, que eu tinha pedido para ver se realmente tinha. Só que ali passou, não foi assim de imediato, passou um tempo, uns 2 meses quase. Eu noto minha filha conversando sozinha. E eu disse assim, o que tu tá falando? E ela, com a minha amiga. Isso ela tinha 3 anos e poucos. Mas já falava muito bem. E eu, que amiga é essa? Ela, uma amiga. E ela chora muito. Daí começou. Aí que ela se entrou na minha vida. E eu perguntei, qual o nome da sua amiga? Ela me disse, Lacê. Se realmente o nome da menina era Lacê, não sei. É o nome que até hoje minha filha fala, que é o que ela apresentou. Só que o que acontece? Eu, no começo, achei que era uma criança brincando com um amigo imaginário. Só que aquilo começou que ela vinha e dizia assim, mãe, a Lacê tá pedindo para te ajudar ela. Mãe, a Lacê tá machucada. Ou ia fazer uma coisa que eu nunca vou esquecer, um dia eu tava colocando a toalha de mesa e ela veio e disse assim, mãe, a Lacê tá dizendo que a mãe dela tem uma toalha igual a tua. Mãe, a Lacê tá te pedindo ajuda. E eu, cada dia mais assustada. Ali eu já estava apavorada, já tinha procurado benzedeira. Ali eu já tinha feito tudo que podia na minha mente, porque eu queria saber de onde ela tinha tirado aquilo, aquela amiga imaginária, por que aquela Lacê falava tanta coisa para ela. E ali começou. Era diariamente os diálogos entre ela e a Lacê, era coisas que ela contava como ela estava machucada, que a Lacê me pedia ajuda. Hoje minha filha já é adulta, não gosta que toque no nome Lacê, tem medo. No começo ela conversava com essa amiga imaginária, ela ficou anos brincando, depois ela começou a pegar até pavor de boneca, hoje ela não gosta. Numa das edições eu vou contar para vocês, contar não, eu vou convidar algumas pessoas para falar, eu vou fazer uma edição final da história. Então, a Lacê ficou. Daí eu ia em benzedeira, pedia para um pastor orar, pedia para benzer ele de novo, ia num centro espírita e só mandava eu rezar. E daí um dia me disseram assim, por que tu entrou lá? E chamou ela. Eu disse, eu não sei, eu estava curiosa e eu queria saber. Daí disseram, tu não devia ter feito isso. Eu escutei quieta, né? Eu sabia que o erro era meu. Quando me disseram isso, então todos aqueles problemas que estavam acontecendo era na minha casa, na minha família. Eu tinha entrado no mato para ver uma coisa que não era do meu interesse. Eu não tinha que ser metida aí lá, mas eu fui metida. E nisso minha filha começou. O desenvolvimento dela sempre foi normal. O único problema era essa amiga,
porque daí tinha noites que ela não dormia, que ela dizia que a amiga ficava chamando ela. Ela chegou a pegar uma boneca dela e fazer uns riscos em algumas partes do corpo. E veio e disse para mim: mãe, é aqui nesses lugares que ela tá machucada. Meu Deus, eu ficava com mais medo ainda. Quanto mais ela falava, eu já não podia nem eu ouvir falar esse nome Lacê, porque eu tinha pânico geral, já que e não podia deixar passar para ela uma criança de 3 anos e pouco, que ia fechar 4 anos. E eu procurando soluções e tentando assim, e pedia e rezava e dizia: eu não quero mais sonhar contigo, eu me arrependo de ter pedido para te ver, se é tu realmente que tá aqui junto da minha filha, tu sai, tu vai embora. Só que daí teve uma noite que eu pedi, olhando para o mato, que se fosse ela, que ela fosse embora e não incomodasse mais a minha filha, que deixasse a gente dormir, que parasse de falar aquelas coisas e principalmente que se direcionasse a mim, pedindo as coisas para mim. Eu dormi tranquila aquela noite, minha filha também. Só que no outro dia, a minha filha, já era de tarde, pegou e disse assim: mãe, ela tá chorando muito e eu não consigo fazer ela parar de chorar. E eu disse: mas por que tu quer que ela pare de chorar? Manda ela embora. Mãe, ela disse que te pediu ajuda e que tu não quer mais ajudar ela. E ela disse que vai ficar brincando comigo até tu resolver ajudar ela ou eu ajudar. Meu Deus, aquilo foi um golpe. Foi tipo a resposta do que eu tinha pedido, que era para ela deixar em paz. E ali começou. E assim foram. Foram anos assim. E eis que daí a vizinha sabia, minha família sabia, e aquela história já estava correndo. Que a minha filha, e tinha uma brincadeira, brincava com um espírito. E a gente daí resolveu se mudar de lá. Agora a história da mudança e da nova casa eu conto para vocês no próximo capítulo. Quem ela ser, vocês já descobriram. Agora vem a história da continuação. Eu espero que vocês compartilhem esse vídeo e peça para os amigos de vocês se inscreverem no canal. Irem até lá e se inscreverem para assistir o vídeo e e logo em breve assistirem o resto da história da Lacê. Até breve e eu volto para continuar a contar a história.